Olá, pessoal. Começamos mais uma semana e vamos de live. Vamos aí conversar um pouquinho hoje. Hoje nós vamos falar sobre transformações, né? O quanto que a vida está aí nas nossas mãos e quanto que a gente pode mudar a nossa vida, né? Então eu vou contar um pouquinho para vocês dessa jornada Vem 40 anos, um pouquinho sobre essas transformações que eu tomei rédea na minha vida e fiz acontecer, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Olá, sejam bem-vindos quem tá chegando. A gente vai conversar bastante hoje, então vão se preparando aí, né? Hoje já tá menos frio, né? A temperatura já tá um pouquinho mais elevada em vista da semana passada, né? Que a gente quase congelou aqui, mas essa semana já tá bem mais tranquilo. Muito bem, muito bem. Vamos só aguardar mais um pouquinho o pessoal chegar, né? Enquanto isso, eu vou dando aí os recadinhos. Vou colocar uma musiquinha aqui no fundo pra gente. Então, essa jornada vem 40 anos, essa contagem regressiva que eu tô fazendo para os meus 40 anos, né? E hoje é dia 5, né? Falta aí menos de 10 dias para comemorar os meus 40 anos e eu resolvi compartilhar aqui com vocês essas histórias, né? Que rodearam aí, que fizeram parte dos meus 40 anos, para mostrar para vocês mesmo que a nossa vida ela é um processo constante, né? De ciclos, de coisas que vêm e que vão na nossa vida, e a gente tem que ter essa consciência para que a gente possa cada vez mais aproveitar, né? De uma forma leve, de uma forma tranquila e sempre tendo a mente aberta para que a gente possa aprender, né? Tudo bem, Cleide? Boa tarde. Seja bem-vinda, viu? E então a gente tem aí a live hoje, temos live ainda na quinta e na segunda, né? E aí semana que vem, no dia 14, que será numa quarta-feira, eu vou fazer um encontro ao vivo no Zoom, né? Que aí eu posso ver o rostinho de todo mundo. Então, se você quiser participar ao vivo comigo do Zoom, não deixa de entrar no grupo do WhatsApp, que é específico, né? Que é especial para essa jornada e é onde eu vou colocar o link para poder participar desse encontro, dessa festa, né? Dessa comemoração virtual aí que a gente vai fazer desses 40 anos. Então, você é meu convidado especial, mas tem que estar no grupo do WhatsApp, tá? Eu vou colocar o link para quem estiver lá no grupo poder ter acesso e poder entrar na sala do Zoom, tá bom? Muito bem, muito bem. Tá me ouvindo bem, Cleide? Tá tudo certo por aí? A gente vai conversar então, vou contar a parte de hoje, né? Eu já comecei lá quando eu era criança, né? Contei aí, trouxe aí minha mãe, contando um pouquinho, né, da minha infância, contei da minha adolescência, do período de faculdade, do meu casamento, de como que foi minha vida depois que eu me casei, né? E o meu trabalho também, como que eu cheguei até o yoga, né? Então, todos esses capítulos aí que fizeram parte da minha jornada até aqui. Tudo bem, Cecília? Bem-vinda. Cleide, para entrar no grupo, depois eu vou aqui terminar a live, você vai no perfil aqui do meu Instagram e lá tem o link. Assim que você clicar no link, você já vai cair no grupo, é só entrar, tá bom? Depois, se você não conseguir, você me manda um direct que eu te explico melhor como que é, tá? Então, você entra no meu perfil e depois aqui no meu perfil do Instagram tem um link para entrar lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, será muito bem-vinda no grupo.
Olá, olá, Rê, tudo bem? Boa tarde. Então vamos lá, né, gente? Então paramos aí quando eu contei para vocês na última live sobre como que eu estudei, como que eu fui até o yoga, né? Ou como que o yoga chegou até mim. Então foi assim uma redescoberta da minha missão, do meu propósito de vida, que foi esse encontro com o yoga, né? O yoga me trouxe toda essa clareza, né, do que eu tô fazendo aqui, do que eu vim fazer aqui. E o yoga, ele trouxe essa certeza, né, de que eu posso ter uma vida tranquila, que eu posso ter uma vida mais leve, que eu posso me conectar comigo mesmo e ser quem eu sou de verdade. E aí uma outra coisa também, né, que o yoga trouxe, que é um ensinamento muito bonito e que faz parte desse capítulo que eu vou contar para vocês hoje, que é o de transformar, né? Se a gente pensar, tudo na nossa vida se transforma, não só na nossa vida, né? Tudo no universo se transforma. E a nossa vida não é diferente. Então, tudo vem e tudo vai, né? Nós estamos aqui, daqui a pouco nós vamos também. A gente não vai durar para sempre, não é? Tudo, né? Tudo vem e vai. Algumas pessoas, alguns elementos da natureza, né? Tem uma vida mais longa, outras têm uma vida mais curta, mas tudo se transforma, não é? Olá, o pessoal que tá chegando aí, Elisângela, Eliane, sejam bem-vindas, viu? Eu deixei um sonzinho aqui no fundo, tá atrapalhando? Vocês estão ouvindo? Só pra gente manter aqui uma energia de paz, né? De tranquilidade. Mas então, né? Então vamos pensar nessa questão da transformação. Todos os capítulos que eu já contei para vocês até aqui da minha história, né? É uma transformação, né? Porque se a gente for pensar, e vocês também passaram com certeza por muitas transformações, a própria transformação fisiológica do nosso corpo, né? Biológica. Então a gente nasce bebê e as reações, né, do nosso corpo, a nossa fisiologia, a nossa biologia, elas vão transformando as células do nosso corpo para que a gente possa crescer. E quando a gente cresce, né, esse processo bioquímico ele não para. Então a gente vai se transformando, né? E tem uma live que eu fiz uma vez falando sobre essa questão da transformação, né? As nossas células, elas estão em constante transformação o tempo todo, né? Até esse conceito mesmo de que tudo vem e tudo vai. Por quê? Porque da mesma forma que uma célula hoje dentro do nosso corpo, ela é gerada, daqui a pouco ela vai morrer. Então, desde o minúsculo, do mais microscópico, elemento do nosso corpo, né? Até esse corpo físico que a gente vê, ele se transforma. E isso é natural, isso é da natureza. E além desses processos biológicos, né? Além desses processos fisiológicos que fazem a transformação do nosso corpo, e vejam só, né? O processo fisiológico, biológico do nosso corpo, ele faz a gente crescer, né? Então a gente vai se desenvolvendo, vai maturando, né, o funcionamento dos nossos órgãos, das nossas células, e a gente cresce, né? E aí vamos pensar também pelas transformações psicológicas, emocionais, mentais, espirituais que acontecem também na nossa vida. E todas essas transformações, elas também favorecem o nosso crescimento em cada uma dessas dimensões. Então, por isso que é importante a gente ter esse olhar, de olhar para algo que está se transformando
como uma coisa útil, boa, positiva. Muitas vezes, né? E eu vou contar isso para vocês hoje. A gente olha para algumas coisas que acontecem na nossa vida e a gente quer ficar apegado, quer ficar agarrado e a gente não solta. E muitas vezes esse não soltar, ele vai gerar muito sofrimento, ele vai gerar muita angústia, ele vai gerar mágoa muitas vezes. Então, por isso que é importante a gente entender, né, que tudo tem um ciclo. E nós somos os condutores, né? Nós somos o yoga traz muito essa imagem da carruagem, né? Da carroça. Vamos traduzir para para nossa realidade, né? Uma carroça, uma charrete, por exemplo, né? Quem tá ali no comando da charrete, né? É o charreteiro, é a pessoa, é o ser humano que tá ali, né? E os cavalos são considerados como as emoções, né? Então, se a gente não domina as emoções, né? Se o charreteiro não tem o domínio das emoções, se ele não tem o domínio dos cavalos, o cavalo vai disparar e vai levar ele para onde o cavalo quiser, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência de que nós podemos dominar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E a outra analogia é que a carroça, o carro, né, a carruagem, a charrete mesmo, né, seriam os nossos sentidos. É como a gente percebe o mundo. Então a gente precisa, né, dos nossos sentidos para a gente perceber o mundo, e as nossas emoções é que vão nos guiar. E se a gente não tem o domínio dessas emoções, né, nós vamos parar em qualquer lugar, né, sem direcionamento. Então é essa analogia que o yoga traz, né, especificamente o Vedanta traz, é que nós, como seres completos que nós somos, nós não somos as nossas emoções, os nossos pensamentos, nós não somos o nosso corpo físico, nós somos algo além, né? E nós somos esse ser dotado de capacidade, de inteligência, de sabedoria, de luz, para poder gerenciar as nossas emoções, o nosso corpo, tá? Então é muito bonita essa analogia, ela é bem profunda, eu tô falando assim de uma forma bem rasa, para a gente só ter essa noção que nós podemos mudar a nossa vida, né? E aí vocês falam, Bia, mas é muito difícil, né? Mas eu tenho as pessoas do meu lado, porque é meu trabalho. Se a gente já começa assim, a gente nunca muda, né? Então vou recordar com vocês uma história que eu já contei para vocês, que é a questão do meu primeiro trabalho, né? Quando eu cheguei para trabalhar, né, aqui na prefeitura. Oi, Dani, oi, Gi, tudo bem? Sejam bem-vindas. Quando eu cheguei para trabalhar, né, aqui na prefeitura de Jaguariúna, que tinha uma função que eu não estava apta para fazer. O que o meu cavalo, as minhas emoções falaram? Não é medo, muito medo, eu nunca fiz isso, eu não conheço, né? Mas o que eu fiz? Não, eu posso aprender, é um desafio. E às vezes a gente não quer aprender pelo medo de errar. Eu já fiz muito isso, já deixei de fazer muita coisa por medo de errar. Só que o erro não existe. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Tudo o que a gente vai fazer, o resultado ou é o sucesso ou é o aprendizado. Não existe errado. E a gente vive nessa cultura de que não, ou é certo ou é errado. Se não deu certo, é porque deu errado. Não. Pode dar certo e você pode também aprender, né?
Mas enfim, aí um desses fatos foi essa questão do trabalho, né? Que muitas vezes, se eu não tivesse optado por ficar com o trabalho, eu não sei o quanto, né? Eu estaria hoje fazendo o que eu faço, o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer. E aí o mais importante, que é a transformação mais marcante que aconteceu em toda a minha vida, né? Que é a questão da dor, né? A questão de eu ter descoberto a artrite reumatoide, né? Que eu contei para vocês na outra live, para quem não ouviu, não pôde participar. Então, eu tenho artrite reumatoide e eu sofria com muitas dores, né? Principalmente as dores aqui na articulação do punho. E aí, por que eu coloquei, né? A vida está em nossas mãos. Porque, ó, percebam, se eu, né, vamos tentar criar probabilidades. Se nessa questão da dor, né, e isso serve para qualquer pessoa que sente dor. E não só dor física, tá, gente? Pode ser, a minha era uma dor física decorrente de desarmonia emocional, né? Mas a dor, ela surge, às vezes ela não se manifesta no corpo, né? Mas é aquela dor que, né, aperta o peito, né, que a gente vai sentir de forma mais interna. Mas enfim, vamos pensar nessa questão da dor. Se quando eu senti a dor, né, se quando eu me deparei com a dor, se eu podia ter ficado recuada, não é? Eu tinha todas as possibilidades de não fazer nada. Ah, é dor mesmo. Ah, eu sinto dor. Ah, é assim mesmo, a gente tem que sentir dor, não é? E quantas vezes, às vezes, a gente fica nessa, né? Ah, eu sinto dor. Ah, tá tudo bem, todo mundo sente dor. A vida é uma dor, né? Mas não. O que eu fiz? Eu fui procurar ajuda. E aí é que tá, gente, que eu queria que vocês entendessem, né? A gente não precisa, às vezes, dar conta de tudo sozinho. E quase nunca a gente vai dar conta sozinho. Então, nós precisamos de ajuda sim. Então, eu, no meu processo, né, de transformar a minha dor, eu fui buscar ajuda. Eu não resolvi tudo sozinha, não é? Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, viu? Então, nesse processo, a ajuda, ela foi essencial, porque eu não daria conta sozinha, né? E a gente tem essa outra crença de que nós somos, que quem procura ajuda é fraco, não é? Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Ah, você não consegue lidar com isso porque você é fraca. Ah, você vai precisar de alguém para te ajudar? Você é fraca, não é? Vocês já ouviram isso? Quem já ouviu esse termo aí, né? Oi, tia, seja bem-vinda. Oi, Zélia. Então, a gente tem muitas essas crenças, né? Coisas que falaram pra gente, coisas que a sociedade fala pra gente o tempo todo. E então, uma das coisas que eu queria deixar, que eu queria que vocês percebessem, né? Que nós não precisamos dar conta de tudo sozinhos. Nós precisamos de ajuda e tem pessoas aí que podem nos ajudar, né? Então, as ajudas que eu busquei foi a terapia, né? Foi a acupuntura, foi o reiki, foi cuidar da minha alimentação, foi fazer mais exercícios, foi meditar, foi cuidar do meu sono, foi resolver as minhas questões emocionais, né? Para poder lidar com tudo. Não é, Rê? Sempre, né? Então, a gente tem que entender que cada um tem a sua função. Não falei para vocês no começo da live que eu descobri o meu propósito com o yoga? E cada um de nós tem um propósito. E tem as pessoas que têm o propósito de ajudar a gente a se curar. Então, a gente tem que dar abertura para isso. Porque se eu ficasse fechada dentro da minha casinha aqui
e falasse, ah, tá, não, todo mundo vive com dor, eu também vou viver, hoje eu não sei como eu estaria, né? Eu acho que eu nem estaria mais mexendo na minha mão. Talvez eu não conseguiria mais fazer os movimentos que eu faço hoje com a mão. Então, a gente ter essa consciência, né, de que a gente precisa, a gente pode mudar a nossa vida. A vida está nas nossas mãos, né? E então, essa percepção de que da gente se tornar responsável pelas coisas que a gente quer na nossa vida. Não adianta você querer algo, mas ficar sentado esperando. Não vai vir, né? As coisas não vão cair do céu no seu colo. Então a gente precisa agir. E esse é o sentido, né, da vida estar nas nossas mãos. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida. E a partir do momento em que você escolhe o que você quer para sua vida, você vai atrás. Se você achar que a minha vida é assim mesmo, não tem como mudar, você vai ficar nessa vida que não tem como mudar. Agora, se você percebe, não, eu quero fazer algo diferente. Não, então, aonde que eu vou primeiro, né? Sempre tem, gente, nem que for mínimo, mas sempre tem algo que a gente pode fazer. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um autor, o Eckhart Tolle. Ele escreveu O Poder do Agora e outros vários livros, e tem a frase dele que fala: uma atitude é melhor do que nenhuma. E no trecho que fala essa frase, ele explica assim: você sempre pode fazer alguma coisa. Mesmo que você decida não fazer nada, já é uma atitude. Então, a partir do momento que, por exemplo, você está numa situação, vou usar o meu exemplo, né? Eu estava na situação de dor. Se eu olho para essa dor e falo, eu vou continuar assim, eu vou ficar com dor porque todo mundo sente dor, a minha sina, o meu destino é ficar com dor. O que eu estou fazendo? Eu estou tomando uma atitude de permanecer como eu estou. Não é? Agora, a primeira atitude, o que eu fiz? Eu não quero sentir dor. E quando eu ouvi pessoas falando que tinham curado a dor, eu falei, eu quero isso para mim também, né? E aí começa uma escadinha, né? Você começa a subir os degraus para poder conquistar essa vida que você quer. E não existe nada fácil, gente. Às vezes a gente complica um pouco, mas a gente precisa de se esforçar. É igual eu falei, a gente sentado, nada vai cair no nosso colo, então a gente precisa agir. A gente precisa fazer nem que for um mínimo esforço. Começar com o mínimo do esforço, para que a gente possa fazer alguma coisa diferente. Então, no meu caso, né, que eu comecei a fazer as terapias, comecei a buscar, né, o yoga, comecei a fazer meditação, e isso já foi me trazendo o quê? Uma confiança, uma direção. Isso foi me apontando uma direção. E isso é tão importante, gente. Quando a gente tem a intenção de fazer algo, as coisas vão surgindo na nossa vida. As coisas vão aparecendo na nossa vida, né? Então, aí surgiu uma nutricionista que trabalhava dentro de uma linhagem que era de uma linha que chama nutrição funcional. E que ela já tinha essa visão mais integrativa da alimentação, não só fazer dieta, né? Vamos fazer dieta. Não foi assim. Foi uma reeducação alimentar que ela propôs, já visando, né, essa integração. Não é só
para de comer doce. Não é só isso, né? Então foi todo esse processo. E aí é o que eu falo para vocês, quando a gente tem a intenção, as coisas vão surgindo na nossa vida, né? Surgiu a nutricionista, eu comecei a fazer a reeducação alimentar com essa nutricionista que tinha essa visão mais integrativa, né? Então, não foi uma dieta, foi uma reeducação alimentar. E isso fez tanta diferença, e eu falo muito, né, de alimentação, e às vezes as pessoas até confundem, acham que eu sou nutricionista, mas não, gente, eu sou profissional de educação física. Mas por conta de falar às vezes muito, né, porque realmente a nutrição, a alimentação mudou muito a minha vida, transformou a minha vida, então eu falo muito disso, né, e às vezes as pessoas confundem. Mas a alimentação, né? A gente olhar para a alimentação, vamos pensar, nutrir, né? É nutrição. O alimento que você coloca para dentro de você nutre todas as suas células. Cada alimento que você traz para você tem uma energia. Dependendo do alimento que você consome, essa energia ela pode não estar favorecendo o equilíbrio do seu corpo. Então, a gente tem que parar às vezes de olhar para uma coisinha e começar a olhar para o todo. E dessa forma foi a primeira vez que eu vi a minha dor desaparecer assim completamente, né? Foi nesse primeiro processo de reeducação alimentar que eu fiz. E eu consegui fazer um equilíbrio, né, da minha saúde. E nesse processo surgiu quem? Surgiu a saúde funcional também, né? Surgiu uma visão que olha para a saúde como um todo, que não olha só para a saúde como ausência de doença ou como tá tudo bem nos seus exames sanguíneos, né? Tá tudo bem com você então? Não. Aí vem a saúde funcional me mostrando, né? Essa gama toda que o yoga já tinha me dado de experiência, né? Que eu já tinha me aprofundado na parte do yoga, mas não era uma coisa científica. E aí vem a saúde funcional completar o yoga com a ciência, né? Então eu falo, o yoga, ele trouxe todo o conhecimento, mas a saúde funcional trouxe todo o embasamento científico e estratégias também para acelerar todos esses processos do yoga, né? Mas aí, o mais importante é isso, gente, as coisas vão surgindo, quando a gente dá o primeiro passo, as coisas vão mudando. Por isso que é importante a gente tomar uma atitude, nem que for pequena. E se você escolhe, né, não fazer nada, se você toma a atitude de não fazer nada, você não pode esperar muita coisa, não é verdade? Se a gente fica parado num lugar e quer chegar, vamos supor, né? Eu quero ir para São Paulo, mas eu fico aqui sentada, parada, eu nunca vou chegar em São Paulo. A não ser que eu consiga me teletransportar, né? Mas isso não é um desenvolvimento, um dom desenvolvido ainda na nossa espécie. Mas a partir do momento em que eu sento e quero ir para São Paulo, mas eu tô aqui sentada, eu tenho que aceitar que eu não vou chegar até São Paulo. Não é verdade? Então é isso que eu queria que vocês entendessem, né? Nesse processo de transformação, nós somos responsáveis por aquilo que acontece com a gente. Por mais que você ache que não é, a gente sempre, tudo que a gente fez sempre causou tudo que a gente está vivendo agora. Eu já tinha falado disso na outra live, né? Do plantio e colheita. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Seja mais cedo, seja mais tarde, mas a gente colhe, né? E tem muitas relações com os nossos pensamentos, né, com esse não domínio das nossas emoções, que vão gerar toda essa colheita, às vezes atrapalhada lá na frente. Mas a gente é responsável.
Então, a partir do momento que a gente começa a dar o primeiro passo, as coisas vão surgindo na nossa vida. E aí você vai se ver diante de várias possibilidades. Não é só uma possibilidade, né? Pessoal que foi chegando, sejam bem-vindos, viu? A gente se vê diante de várias possibilidades, né? Porque o resultado, ele depende de muita interação. Então eu vou começar a fazer alguma coisa e isso vai acontecer? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas a probabilidade de acontecer é muito grande. Então, um dos meus professores de yoga falava isso. Você tem 4 resultados para suas escolhas, né? Por exemplo, se eu escolho ir para São Paulo, né? E eu posso conseguir, eu posso chegar em São Paulo realmente, né? Eu posso ficar no meio do caminho, né? Então é abaixo do que eu desejava. Eu posso ir para outro lugar completamente diferente do que eu queria, né? Que é um resultado que é muito diferente do que a gente quer. E eu posso chegar em Paris, por exemplo, que é uma coisa muito superior a quer dizer, muito superior, assim, né? Em termos de turismo, por exemplo, né? Então, vocês entenderam? São 4 possibilidades para todas as escolhas que a gente fizer. Você pode realmente chegar onde você quer, você pode não conseguir o que você quer, você pode conseguir uma coisa completamente diferente do que você quer e você pode conseguir abaixo do que você quer, tá? Então, assim, no yoga a gente entende que a partir do momento em que a gente faz uma ação, a gente entrega o resultado, né? Então, eu faço uma ação, eu caminho na direção, né? Eu caminhei na direção de curar a minha dor. Então, eu poderia ter essas 4 possibilidades, né? Eu tinha a possibilidade de curar a minha dor, eu tinha a possibilidade de não curar a dor, eu tinha a possibilidade de acontecer uma coisa muito diferente para mim, né? E eu tinha a possibilidade de acontecer algo melhor do que curar a dor. E o que aconteceu? Algo melhor do que curar a dor, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso assunto que eu desviei um pouquinho, né? Tudo bem, gente? Faz sentido tudo isso que eu tô falando? Dá um joinha se estiver fazendo sentido para vocês tudo isso que eu tô falando. E é muito interessante isso, sabe? Porque aí as coisas vão, como eu falei, né? As coisas vão surgindo. E quando eu fiz essa reeducação alimentar, eu já comecei a sentir essa melhora da dor. Veio a saúde funcional, que completou. Por quê? Porque ela trouxe essa visão do todo, do dia a dia na prática, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu não tinha ajustado, que era o meu sono. Então, eu dormia muito pouco. Eu dormia mais tarde, levantava muito cedo, então eu tinha um período pequeno de sono. E aí essa questão da saúde funcional foi mostrando, né? Então a saúde funcional, ela trabalha com 7 pilares. Então, o pilar do movimento, o movimento ok, que eu já estava fazendo, exercício, já estava fazendo a musculação, né? Que é um ótimo exercício para todos, inclusive para nós mulheres. O outro pilar que é a mente, né? Eu já tinha essa questão do yoga, já fazia meditação, já fazia terapia, né? Para lidar aprender a gerenciar a mente, as emoções. O outro pilar que é a alimentação, que foi o que eu tinha aprendido com a nutricionista, né? O outro pilar que é o sono, que aí foi uma coisa que eu não tinha ainda percebido e que foi a saúde funcional que me chamou a atenção para isso, né? E falou, olha, o sono tem relação com a dor. Se a gente não se prepara para dormir,
E se a gente não dorme com qualidade, a gente não vai melhorar a dor. Porque o que faz o sono? O sono, ele repara o nosso corpo, ele repara os desgastes do nosso corpo para diminuir a inflamação, para o corpo estar preparado para o dia seguinte. Se a gente não dorme bem, a inflamação aumenta. E no meu caso, né, que já tinha artrite reumatoide, já tinha dor, e já não era mais aquela dor insuportável, né, mas ainda tinha desconforto. Eu ainda não tinha mobilidade total de punho. E aquilo não melhorava, por quê? Porque o meu sono não estava ajustado. E vocês estão percebendo? Eu tinha ajustado várias coisas, mas uma coisa que não estava ajustado não tinha me dado esse resultado, né, que eu tanto queria. Então, a partir do momento que eu ajustei meu sono, que eu melhorei a qualidade do meu sono, aí as coisas foram entrando no eixo. Aí as coisas foram melhorando, porque aí eu acordava com mais disposição, porque era uma coisa que eu não acordava. Eu sempre fui muito ruim para acordar de manhã. E eu acordava porque eu tinha que trabalhar, mas final de semana eu dormia até 9, 10 horas da manhã. E quando eu fiz essa reprogramação, que eu melhorei o meu sono, nossa, foi assim como se eu renascesse para o dia amanhecer. Então a minha disposição a acordar melhorou muito e aí o meu processo de cura continuou, né? Então, continuando, né? Os pilares aí da saúde funcional. Então, foi movimento, mente, alimentação, sono, propósito, né? Aí eu me deparei com o meu propósito, né? O que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer. E o yoga me mostrou o caminho. O ecossistema, o que é ecossistema? São as pessoas que a gente se relaciona. Se a gente convive com pessoas que só reclamam, a gente vai só reclamar. Se a gente se convive com pessoas que pensam diferente, que têm ideias, que têm projetos, que gostam de inovar, a gente vai ser uma pessoa diferente, que gosta de inovar, que gosta de ter ideias, né? E então é importante a gente perceber com quem a gente estava se relacionando. A minha rede de amizades era legal, era boa, né? Fiz alguns ajustes, mas, né, comecei a me perceber com às vezes algumas pessoas que reclamavam muito, então fui me afastando um pouco mais. E o outro pilar, que também vem muito forte com yoga, que é a espiritualidade. E aí a espiritualidade é uma coisa que a gente está em processo de construção o tempo todo, né? E a gente está trabalhando o tempo todo com isso, não é verdade? Então, esses são os 7 pilares da saúde funcional que vieram também para contribuir nessa minha transformação. E aí você pensa, né? Com todos esses pilares tem como você fazer alguma coisa, nem que for mínima, você consegue fazer. Vocês querem saber como? Se vocês quiserem saber como que a gente faz o mínimo para cada pilar aí, para a gente dar uma reequilibrada na vida, coloca aí eu quero saber, que eu vou contar para vocês no finalzinho da live de brinde, tá? A tia Cidinha contando aqui, ó. Sim, tudo faz sentido. Eu sou a prova de tudo isso. Precisei melhorar em todos os pilares, mas já dei bons passos na direção do almejado. Minha disposição a acordar sempre foi ótima. Que bom, né, tia? Pelo menos isso já estava ajustado, né? E a gente vai ter que estar sempre atento, né? Isso é uma coisa que nós vamos chegar agora. Por quê? Então, eu fiz todos esses ajustes, né? Mas e aí a minha alimentação, assim, tava meio desajustada, tava tentando encaixar, tinha feito esse acompanhamento com a nutricionista, já tinha mudado muita coisa, mas ainda tinha alguns pontinhos, né, que precisavam melhorar. É isso aí, Cleide, ó. Se tiver mais uma pessoa comentando aí que quer saber o que é, eu conto no final da live para vocês. Então, o que aconteceu, né? A alimentação já estava um pouco ajustada, tinha alguns pontinhos, e aí vem de novo, lembra?
Se eu tenho a intenção, se eu tomo uma atitude, as coisas vão surgindo no meu caminho. E aí surgiu a doutora Marcela, né, que é a médica que acompanha a gente nessa parte de suplementos, de alimentação, que foi a médica que deu o veredito, né, a médica que concluiu esse processo de cura para mim. Então vejam, não é uma coisa, são várias coisas. E às vezes a gente quer fazer uma coisa e quer ter todos os resultados possíveis. Não é assim que as coisas funcionam, gente, né? Então a nossa vida é formada por esses pilares. E se a gente não tá equilibrando eles, a gente vai sempre ter um desajuste. A gente vai ter uma dor, a gente vai ter uma doença, a gente vai ter um desconforto, a gente vai ter uma tristeza, a gente vai ter uma angústia, né? A gente vai perder a fé, a gente vai ter um monte de problema. Mas se a gente começa a ajustar, nem que for mínimo, a gente já começa a ver um resultado lá na frente, né? Então, olha para vocês verem, né? Aí veio a doutora Marcela e aí ela fez o quê? A alimentação tá ok, mas tem algumas coisas que a gente pode melhorar. E aí, o que a gente fez? A gente tirou o glúten, tirou a bebida alcoólica, né? Não que eu bebesse todos os dias, mas final de semana a gente sempre bebia alguma coisa, um vinho, né? Uma cerveja mesmo. Então, o glúten e a bebida alcoólica. O açúcar já tinha praticamente zerado o açúcar, né? Não consumia mais açúcar assim em excesso, né? Café, suco, chá, já não consumia mais com açúcar, não ficava comendo doce, né? Já tinha passado para os chocolates mais amargos aí de 70% para cima. E aí ela fez esse ajuste e colocou uma suplementação. O que é suplemento? São vitaminas e minerais que a gente não consegue suprir com a nossa alimentação normal. E aí isso, gente, foi um mês. Foi um mês. A gente começou a fazer essa suplementação, né? Eu tirei todo o glúten, tudo que tinha glúten eu tirei. Tirei a bebida alcoólica, né? Não consumia mais nenhum momento da semana. E comecei a fazer essa suplementação com as vitaminas e os minerais que ela tinha me passado. Eu comecei isso no dia 1º de setembro de 2019. E nesse dia eu lembro que eu tenho escrito no meu caderno, né? Que eu escrevi lá que em setembro de 2020 eu vou estar em remissão da artrite reumatoide. Então eu tinha me dado um ano, né? Então eu comecei dia 1º de setembro de 2019. E o que aconteceu, né? Em um mês, quando eu fui passar com um reumatologista, dia 5 de outubro, ele me deu o diagnóstico que eu estava em remissão da artrite reumatoide. Os exames que eu tinha feito, exames de sangue que eu tinha feito para levar para ele, né? Faz o acompanhamento. Os níveis inflamatórios que sempre estavam marcando, né, nesses exames de sangue, tinham desaparecido. Vocês percebem isso, gente? Aí fala, nossa, em um mês, Bia. Não foi bem um mês, né? Eu comecei a fazer acupuntura em 2016, 2015, 2016. Comecei a fazer terapia em 2016, 2017. Então, vocês estão percebendo, é um longo tempo. E às vezes a gente quer as coisas assim, do dia para noite. E a gente não tem paciência para esperar. E porque a gente não consegue, a gente acha que a gente não merece, ou que a gente é incapaz, ou que aquilo não é pra gente. Mas a gente não tem persistência. E o mais importante de tudo, gente, é a gente persistir. Se você quer algo na sua vida, né, e se aquilo for uma coisa
que não infringe nenhuma lei universal, pode ter certeza que aquilo vai chegar até você. Mas você vai precisar se empenhar, vai precisar ter um esforço, precisar ter disciplina e persistência. Porque é isso que faz a nossa vida transformar. E está nas nossas mãos, né? Está nas nossas mãos, às vezes, agir, e está nas nossas mãos, às vezes, pedir ajuda. Guardaram isso? Está nas nossas mãos, muitas vezes, agir, mas está muitas vezes nas nossas mãos pedir ajuda. E isso, gente, a gente tem que levar para todas as áreas da nossa vida. Tudo, tudo, tudo. Né? Então é muito importante a gente entender, né, que o processo ele não vai acontecer muitas vezes do dia para a noite. Eu tô falando para vocês, aconteceu em um mês, né, de ter a remissão da artrite reumatoide, mas foi um mês de uma última etapa, de um último ajuste que precisava ser feito, porque todos os outros eu já vinha construindo há muito tempo, né? Já vinha construindo aí com certeza há um ano. Então tudo isso faz parte da nossa transformação. Tudo isso faz parte da vida que você quer. Faz parte da vida que eu quero, né? E aí, pra gente ir encerrando tudo isso, né? Então, só para vocês perceberem, né? Então, foi um processo longo, né? De escolher, indo sempre nessa direção, nessa intenção, né? Que eu ia entrar em remissão da artrite reumatoide, apesar de muitos médicos não aceitarem que existe remissão, mas eu acredito, né? Conheço pessoas que estão em remissão há muitos anos e eu também vou ficar até o final da minha vida, né? E a gente acreditar, a gente dá o passo para fazer acontecer, as coisas vão surgir no nosso caminho. Se aquilo não transgride, isso é importante também, né? Porque às vezes a gente quer fazer algo que não tá dentro da lei do universo. Então aí as coisas não vão acontecer. Então se você está conectado com o seu coração, se é uma coisa que não vai ferir as pessoas que estão ao seu redor, ferir no sentido de você não vai sair matando as pessoas, né? Se não é uma coisa que vai te prejudicar, que não vai prejudicar o todo, né? Então é uma coisa que é possível realizar. Então, gente, então, ter a intenção, as coisas vão surgindo no seu caminho, você tem que agir, você tem que pedir ajuda muitas vezes, né? A gente não tá aqui só para ensinar e para fazer acontecer, a gente também tá aqui para aprender, e é importante a gente ter essa humildade para olhar para a nossa vida e entender em qual área a gente precisa aprender mais, em qual área a gente precisa pedir ajuda. E eu posso falar para vocês que mesmo sendo professora de educação física, eu pedi ajuda. Eu fui treinar em um estúdio. Eu podia muito bem ir numa academia normal e fazer lá o meu treino, né, da minha cabeça. Mas é uma coisa que eu já não trabalho mais. Que eu não tenho tanta mais familiaridade com os estudos, com os planos, né? Com a periodização, com os exercícios. Então, eu pedi ajuda. Eu faço exercício, é um professor, um colega meu de profissão que está me orientando. São dois, na verdade, né? O Léo e o Rafa. Desde já agradeço aí os dois que me ajudaram tanto aí desde o início. Entendem? Então, muitas vezes a gente precisa de ajuda. A gente nunca vai dar conta sozinho. Por isso que a gente tá num mundo com pessoas. Senão a gente ia para uma estrela e ficava lá sozinho. Não é? Então é importante a gente entender tudo isso, né? Todo esse processo.
Então, as coisas acontecem a partir do momento que você escolhe fazer uma coisa, nem que for mínima. Eu vou contar para vocês um pouquinho aí de cada coisinha que vocês podem fazer para começar a ter esse processo de transformação na vida de vocês, seja qual for o objetivo de vocês. A gente precisa ter persistência, né? A gente precisa persistir, porque muitas coisas não vão acontecer do dia para a noite. Tem muita coisa que você colhe hoje que não foi ontem que você plantou, foi há 5 anos, foi há 10 anos, né? Então precisa ter essa paciência, ter essa maturidade de que o corpo ele tem o seu tempo, a nossa alma tem o seu tempo, o nosso espírito, né? O nosso corpo emocional tem o seu tempo de amadurecer, mas a gente precisa continuar trabalhando. E aí, para encerrar, né? Eu estou em remissão da artrite reumatoide até hoje. Não sinto mais dor, apesar de ter tido muitos picos de ansiedade nessa pandemia, né? Quem não teve? Mas a dor não voltou. Eu continuo, graças a Deus aí, né? E aos meus esforços e a todas as pessoas que me ajudam até hoje, mantendo, né? Essa remissão da artrite reumatoide sem ter dor e em paz comigo mesmo. O mais importante, gente, é ter paz no coração. A gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum se a gente não tiver paz, né? E é possível a gente viver com paz. A gente só precisa olhar mais pra gente, olhar mais pra dentro, né? E o que a gente quer. E para onde a gente está indo. Quem somos nós, né? As famosas frases que os filósofos já faziam, né? Quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, né? Então, todas essas reflexões é importante a gente fazer, tá? E continua. Aí fala assim, nossa, Bia, então aí deu tudo certo, aí bora pra festa e vai ter champanhe, vai ter vinho, vai ter bolo de aniversário. Vai ter bebida, vai ter água, vai ter um chá, vai ter uma kombucha, né? Vai ter um bolo, com certeza. Eu não parei de comer bolo, eu só substituo os ingredientes, tá? Eu como salgadinho, mas eu substituo os ingredientes do salgadinho. E como tudo, gente. Eu como de tudo, né? Continuo me cuidando. Faço as minhas meditações, cuido do meu sono, né? Tenho aí essa questão de me conectar cada vez mais com Deus, de ter esse momento de oração no meu dia, de ter a gratidão, né, tia? De ter a gratidão, de ter cada vez mais firme o meu propósito, né? E às vezes a gente faz uns ajustes nos propósitos de vida, viu, gente? Não é um propósito que você fala, é esse e aí vai o resto da vida. Não, o propósito a gente vai mudando de acordo com as situações da vida, né? E a gente vai fazendo esse ajuste e na próxima live eu vou contar para vocês esses ajustes que eu tive que fazer no meu propósito. Mas o propósito maior, né, é de sempre estar inspirando e ajudando as pessoas. Então, esse não muda. Às vezes muda a forma, né? Como que você vai falar, que palavras você vai usar. Mas a intenção é sempre esse, né? O meu propósito aqui é ajudar. É ser uma pessoa que pode ajudar. Por isso que eu estou aqui. Então, se vocês precisarem de ajuda com alguma coisa, com algum desses pilares, né? Pode contar comigo. Podem me mandar direct, se tiver alguma dúvida também podem perguntar, se alguém quiser fazer alguma dúvida aqui, fique à vontade, tá? Se quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar também. Vai nos enviar umas receitinhas culinárias? Envio, sempre eu tô publicando lá, faz tempo que eu não publico, né? De receitinha, mas eu vou colocar em breve aí mais receitinhas, né? Vocês gostam bastante de receitinhas. Gostou, Cleide? Muito bem. Bom, então vamos lá, ó. Dica para você começar a reequilibrar aí os pilares da sua saúde, tá? E a saúde que a gente tá falando aqui, gente, é saúde integral. Não é só a saúde de você ir lá fazer seus exames e tá tudo ok, não, tá? É você estar bem em todas as dimensões, a dimensão física, mental, emocional, energética, espiritual.
tá? Em todas essas dimensões a gente tem que estar bem. Social também, né? Então, contato da doutora Marcela pode ser? Pode ser. Depois ela tem um Instagram aqui, ela tem um perfil no Instagram, tá? Doutora Marcela M. Soares, eu acho que tá assim. Depois eu mando, tá, Cleide? Depois eu mando para você o perfil dela e aí lá tem o contato dela, tá? Ela tá atendendo só em São Paulo agora. Ela não atende mais aqui na região. Ela ficou um pouco longe. Mas tem outras médicas também que atendem na linhagem dela, tá? Mas eu vou ver se eu consigo e eu passo para você. Tá bom, Cleide? Bom, então vamos lá, ó. Movimento. Comece a fazer pelo menos 15 minutos de exercício, seja qual for o exercício, tá? Então a gente precisa se movimentar todos os dias. Não adianta você fazer caminhada uma vez na semana, 2 horas, que não vai adiantar, tá? Então todo dia, nem que for 15 minutos, tá? Quanto mais intenso, melhor. Se você não está acostumado a fazer exercício, começa de leve. Mas se você consegue fazer um pouco mais intenso o exercício, é melhor. 15 minutos todos os dias, tá bom? O pilar mente. É você fazer pequenas pausas durante o seu dia, prestando atenção na sua respiração. Então, você pode parar de 1 a 2 minutos, umas 3 vezes por dia, e não é aquela pausa de deitar e relaxar. Não, sentado, em pé, sabe? Você parar e prestar atenção na sua respiração. Pode aproveitar e fazer uma respiração um pouco mais profunda. Isso ajuda a trazer mais consciência para o momento presente. E um parêntese, a maioria das nossas reações, né, diante das situações da vida é porque a gente não está consciente. Então, da forma que a gente vai treinando a consciência no momento presente, é mais fácil a gente entender o que está acontecendo e não só sair reagindo às coisas que acontecem na nossa vida, tá? Voltando, pilar 3, né? Que é o pilar da alimentação. Tomar água. Vocês acharam que era para fazer dieta, né? Não comer doce. Lógico que tem que diminuir o açúcar também. Mas água, gente, a gente não toma água o suficiente, tá? E diminuir o açúcar também, né? Não vou deixar de falar. Só de você reduzir as comidas embutidas, industrializadas, né? Também já vai ser muito bom para sua saúde, tá? Para sua alimentação, o pilar da alimentação. Então, água, açúcar e reduzir produtos industrializados, tá? Processados. Quarto, sono. Sono. Nossa, o sono, gente, ele é um dos principais, né? Então, tem que dormir uma quantidade de horas. Às vezes, né, você precisa de mais horas, às vezes tem pessoas que precisam de poucas horas, mas a qualidade do sono, tá? Então, comece a ter um momento antes de você deitar sem agitação, né? Sem luz, sabe? Fica um momento um pouquinho mais recolhido, com a luz da casa mais baixa, faz um exercício de respiração, faz uma meditação. Tem muitas meditações guiadas hoje na internet que vocês podem usar e não ficar olhando no celular, né? Deitar na cama com o celular é sinal de sono de má qualidade, tá? Então não vão ficar olhando no celular, no computador e assistir televisão pelo menos 30 minutos antes de dormir, ok? O outro pilar, que é o propósito, né? O que é propósito? É a gente ter um objetivo, a gente ter uma meta, a gente ter um projeto. Então isso tem que ficar bem claro, né? O que você quer agora na sua vida? Hoje eu quero tomar mais água. Isso é um propósito, isso é um projeto. Então, coloque esses pequenos propósitos todos os dias para você fazer, tá? Isso vai treinando e fortalecendo também o seu propósito. E pode ser propósito a longo prazo, né? O que eu quero fazer daqui a 1 ano? Quando acabar a pandemia, o que eu quero fazer? Também é um propósito, mas escreve, não adianta deixar aqui na cabeça,
tá? Propósito, ecossistema. Cuidado com as pessoas que você convive, tá bom? Se você perceber pessoas ao seu redor que você convive com um comportamento que você não gosta, né? É melhor você se afastar. Procure grupos, né, de pessoas que falem de ideias, de projetos, e não que fica falando de pessoas, de coisas, fazendo fofoca, é muito feio, né, gente? E para encerrar, a espiritualidade, né? A questão da espiritualidade é uma questão muito íntima, né? Muito interna, da gente se conectar com a gente mesmo, se conectar com Deus, ter essa consciência de que nós somos todos um. E a melhor coisa que a gente pode fazer, o melhor exercício que nos ajuda a praticar a espiritualidade é a gratidão, o exercício da gratidão, né? Olá, Mário, tudo bem? Então, a gente fazer esse exercício da gratidão, você pode escrever, é melhor que escreva, né? Você pode escrever todos os dias num caderninho, no seu diário, na sua agenda, algo que você está agradecendo naquele dia, algo que aconteceu naquele dia que você pode agradecer. Isso é um exercício que vai ajudar a gente a se conectar com aquilo que é mais sagrado, que habita dentro de mim, que habita dentro de você, que habita dentro de todo mundo e que habita o mundo inteiro, o universo inteiro, tá bom? Gente, é isso, bem rapidinho, então, para quem pegou aí essas 7 orientações, para que vocês possam também começar a reequilibrar a vida de vocês, tá? E eu trabalho com esse projeto de ajudar as pessoas a reprogramarem o estilo de vida delas, né? Então, a gente pode fazer todo um trabalho individual. Eu tenho também os trabalhos em grupo que a gente faz, toda a orientação, né? Também sou um canal de instrução, de inspiração para ajudar as pessoas, a direcionar as pessoas que querem fazer essa transformação. Se a sua atitude hoje, né? Se essa pequena atitude hoje sua foi escolher ficar bem, ter uma saúde melhor, viver com mais qualidade, né? Se sentir melhor, se sentir em paz com você mesmo, então não perde a oportunidade, né, de se conectar com você mesmo e pedir ajuda. E eu tô aqui para te ajudar também, se você precisar, tá bom? Então a vida ela tá nas nossas mãos. A gente pode mudar e a gente pode fazer diferente, a gente pode transformar a nossa vida. Gente, foi muito rápido, passou uma hora assim, ó, voando. E só para terminar de contar essa história toda, né, que eu tô contando para vocês, quando eu comecei a fazer a transformação na minha vida e a minha vida começou a transformar, o meu esposo foi junto, né? Meu esposo emagreceu 54 quilos, né? Sem fazer cirurgia, sem fazer dieta radical, assim. A gente comia as mesmas coisas. Então, ele emagreceu 54 quilos. Por quê? Porque ele fez um ajuste na saúde dele, na saúde como um todo, né? Aí veio uma tia, né, tia Cidinha? Aí veio a tia Cidinha, aí veio a minha irmã, aí veio a minha mãe. Então, olha o poder do ecossistema. A gente começa a contaminar as pessoas que estão ao nosso redor de coisas boas. Então, a transformação, ela é possível. Ela é real. Ela não é para um ou para outro. Ela é para todos, tá? Gente, perguntas? Agradeço ter conhecido você e feito aulas no parque há mais de 9 anos. Verdade, né, Cleide? Boa noite, viu? Obrigado pela sua presença. O Mário tá dando uma dica também aqui da gratidão, né? Que quando você pode fazer os exercícios da gratidão, escrevendo no papelzinho e colocando dentro de um potinho. E depois, no final do mês, você pode abrir e ler todas as gratidões que você escreveu, né? Que é fantástico, ele tá falando. O acompanhamento é necessário, a tia tá falando. É isso mesmo, né, tia? Quando é acompanhado é melhor, né? E é essa questão de pedir ajuda, tá, gente? Muitas vezes a gente fica lá, não vou pedir ajuda. Eu dou conta, eu faço tudo sozinho. Quantas vezes você já tentou mudar e não conseguiu?
né? Então, assuma a responsabilidade da sua vida. Coloca a vida na sua mão e faça algo para você mudar, para você transformar. Ai, gente, acho que é isso. Olha, na quinta-feira, a live é às 11h07 da manhã. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre essa questão do meu propósito que foi mudando ao longo desses 40 anos, tá? E aí semana que vem a gente tem essa live de novo na segunda, às 17h01, né? E eu vou contar para vocês por que esses números quebrados aí, tá? E no dia 14, que é o dia do meu aniversário, quarta-feira que vem, da semana que vem, eu vou fazer um encontro, uma festa virtual pelo Zoom. E quem quiser entrar na festa e participar do Zoom, né, dessa festa toda, tem que estar no grupo do WhatsApp, tá? Então o link tá aqui no perfil do Instagram, você clica lá e já entra no grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link para entrar no Zoom lá no grupo do WhatsApp. Mas eu vou avisando ainda vocês, tá? Tia, transformando para melhor tudo e todos ao redor. Que assim seja, né? Que essa é a minha missão e eu faço com muito amor e carinho, tá? Já vai para 1 ano meu caderno da gratidão todos os dias, verdade, tia, muito bem, parabéns, né? Faz uma diferença enorme na nossa vida quando a gente faz esse exercício da gratidão. Gente, gratidão por vocês estarem aqui comigo, tá? Uma ótima semana para vocês. Se puderem, na quinta-feira, às 11h07 da manhã, a gente se conecta aqui novamente pelo Instagram, tá bom? Beijo para vocês. Qualquer dúvida, me mandem direct, tá? Tchau, gente. Fiquem com Deus.